tanto no Instagram quanto no YouTube. Na verdade, é um pouco novo tudo isso para mim, né? Entrar no YouTube e no Instagram, tudo mais ou menos junto, então eu vou falar um pouco aqui, um pouco ali. E eu já tô vendo que tem uma porção de pessoas querendo... Tinha algumas pessoas já me mandando algumas mensagens para entrar, outras já estavam entrando. Olha, a Rita já entrou, o Dino entrou, e o pessoal tá aí, eu não sei se eu consigo acenar para todo mundo. Gente, hoje eu tô super feliz porque eu resolvi falar de um tema que eu acho que tá fazendo muita diferença na vida de todo mundo. Doutor Celso, Dada Antunes, olha quanta gente! Cheio de gente chegando. No YouTube eu não consigo ver direito porque eu tô numa outra configuração aqui. Mas eu tô tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu vou ver se eu consigo responder as perguntas que vão me fazendo. Mas, mesmo assim, eu vou trabalhar aqui nos dois sentidos. Lisa tá aí, Cláudio tá aí, olha, um monte de gente. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode me fazer aqui pelo Instagram. Vocês podem me fazer, deixa eu ver até se eu consigo ver lá pelo... Se eu consigo ver lá no... Eu acho que talvez no YouTube eu também consiga ver, não tenho certeza disso. Bom, muito boa noite para todos. Hoje é dia 31 de agosto de 2022 e eu trouxe esse tema para falar. Oi, Vera! Eu trouxe esse tema para falar porque ele tem me chamado muita atenção. Vou começar por me apresentar, porque tem pessoas que eu conheço aqui, tem muitas pessoas que eu conheço aqui, mas tem algumas pessoas que eu não conheço. Portanto, eu preciso fazer uma apresentação de quem eu sou. E eu tenho uma apresentaçãozinha assim básica para dizer sobre mim, que é o seguinte: eu sou Lucila Marques, sou caçula de uma família onde eu tenho 2 irmãos. Minha mãe é uma pessoa que foi extremamente carinhosa, super preocupada com todo mundo à sua volta. Meu pai já era uma pessoa um pouco mais difícil, um pouco mais rígida. E eu tive uma infância normal, até que aos meus 13 anos a minha mãe faleceu. Foi uma perda muito, muito difícil para mim. Mas eu tive apoio da minha família. Minha mãe tinha 9 irmãos, então eu tive 9 tias me ajudando, tive apoio de amigos, eu tive muito apoio em torno de mim. Foi uma situação muito difícil naquele momento, mas isso fez com que eu fosse buscar energia dentro de mim para poder, como que eu posso dizer? Eu queria atender as expectativas das pessoas, e para isso eu fui buscar conhecimento, eu fui estudar, estudei numa faculdade ótima, fiz uma SPM, fiz graduação e pós-graduação lá, e fui trabalhar para o mercado. Comecei a trabalhar desde o começo da faculdade, trabalhei em grandes empresas, tenho pessoas que estou vendo por aqui, que foram pessoas que trabalharam comigo na Polaroid, na Lego, em várias empresas que eu trabalhei, e oi para todo mundo. E eu fui buscando minha vida, fui crescendo. Isso talvez tenha me dado força por buscar, querer corresponder à expectativa das pessoas. Eu fui cada vez me aprimorando mais. E trabalhei quase 30 anos no mundo corporativo. Nunca tinha pensado em sair de São Paulo, recebi uma oferta e fui morar no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. Naquela época nem se falava muito de Vitória, do Espírito Santo. Aquela época era um pouco mais desconhecido. Hoje a gente sabe bem pelas notícias, né? E pela televisão. Mas naquela época não se falava muito. E eu aceitei esse desafio e fui para esse desafio. Até o Dino tá aqui e ele não me deixa mentir, que eu lembro muito bem que liguei para o Dino e falei: Dino, recebi essa oferta, o que você acha que eu faço? E ele falou: vai, aceita e vai para esse desafio. E eu fui, morei 5 anos no Espírito Santo, trabalhei lá, também na área de marketing. E depois de 5 anos, eu confesso para vocês que eu fui de São Paulo a Vitória chorando, achando que eu tinha feito a pior bobagem da minha vida, tinha errado. Nossa, o que eu fiz? Eu fui muito mal. Fui chorando daqui até lá. Cheguei lá, vivi 5 anos super bem. Lá em Vitória, na verdade eu morei em Vila Velha. Em Vila Velha eu descobri o que era qualidade de vida.
E eu descobri que a gente pode trabalhar, a gente pode ter qualidade de vida, a gente pode continuar tendo amigos, fazendo amigos novos. Mas depois de 5 anos eu senti muita falta de São Paulo e resolvi voltar. Resolvi voltar e quando eu resolvi fazer esse tipo de coisa, eu pensei, gente, como é que eu vou fazer? Como que eu vou dizer para as pessoas que eu estou voltando para São Paulo? Como que eu vou dizer para as pessoas que... Será que eles vão achar que eu não dei certo? Será que as pessoas vão achar que eu fracassei? E tudo isso passa na cabeça da gente e passou também na minha. Mas eu voltei assim mesmo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu percebi que o mercado não estava muito mais me querendo. Eu voltei com 46 anos. E aí você já está um pouco velha para o mercado, as empresas já não querem muito. E aí eu tive um pouco de surpresa com tudo isso, porque eu não esperava, eu achava que eu ia voltar logo a trabalhar, mas acabei fazendo uma coisa ali, outra ali, até que um dia eu conversando com um grande amigo, eu fui conversar, falei, vamos tomar um café que eu tô um pouco perdida, e aí ele me falou, Lucila, você é uma pessoa tão esperta, tão vivida, já viajou tanto, conhece tantas coisas, você poderia trabalhar com desenvolvimento humano, você tem um jeito para com as pessoas, com a equipe, por que você não vai ser coach? E aí isso daí fez com que eu olhasse para esse lado que eu não conhecia, fui imediatamente estudar, fui conhecer o que era coach e imediatamente me apaixonei pelo coach, que era muito semelhante ao que eu fazia. Eu trabalhava com planejamento estratégico nas empresas e o coach é um planejamento estratégico pessoal de cada um. E comecei a trabalhar com coach, daí nunca mais parei de estudar e aprender cada vez mais, fui fazendo cursos e cursos. E hoje eu sou mentora e coach de líderes, em especial de mulheres. Mas sabe o que me levou a ser coach de mulheres? Me levou porque eu fui chamada, né, para fazer uma palestra no Dia das Mulheres, dia 8 de março, comecei a fazer todo o estudo do que eu ia falar, e de repente me deu um estalo que foi a minha virada de chave, que foi exatamente quando eu percebi que eu tinha tanta história, eu tinha tanta experiência que eu poderia passar para aquelas mulheres que estavam no mercado. E aí eu relacionei com outras coisas, inclusive que era o que eu passei há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, as pessoas estavam me trazendo nesse momento de vida. As mesmas dores e os mesmos sentimentos. E aí eu falei, gente, eu preciso compartilhar com as pessoas. Olha a Helena, o Alberto, Marcão! Eu preciso compartilhar com as pessoas todo esse meu aprendizado. E foi aí que então eu comecei a direcionar meu caminho para mentoria e para coach de líderes, em especial das mulheres. E aí, pegando um pouco de carona de tudo isso, e eu estudo isso hoje, eu estudo todo esse movimento que está acontecendo aí pelo mundo. E pegando um pouco de carona, que eu falei que lá em Vitória, no Espírito Santo, eu aprendi o que era qualidade de vida, e aprendi mesmo, porque lá eu trabalhava, eu vivia, eu me divertia, eu tinha meus amigos, e esse assunto ele fica reverberando na minha cabeça. E nesses últimos tempos, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que houve ou está acontecendo uma mudança de pensamento nas pessoas, muito vem por tudo que a gente passou agora nos últimos 2 anos. Na realidade, o que acontecia é o seguinte, as empresas, as pessoas, estava todo mundo se movimentando e trabalhando para fazer uma mudança de comportamento profissional, pessoal, para daqui a 2, 3, 4, 5 anos. As empresas, em especial, elas estavam esperando que isso fosse acontecer depois de 5 anos. E aí veio a pandemia e essa mudança levou a gente, né, puxou a perna da gente e levou a gente numa rasteira para que acontecesse em 3 meses. Então, falava-se, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, falava-se mundo VUCA. O mundo VUCA veio do exército americano, quando, isso há muito tempo atrás, em que eles estavam trabalhando, chamaram de mundo VUCA porque começava a existir uma vulnerabilidade enorme, algumas incertezas estavam acontecendo, o mundo estava começando a deixar de ser aquele, né, padrão e começando a passar a ser complexo.
E além de tudo isso, a gente tinha uma ambiguidade muito grande, né? Tava começando a ter polarizações, né? Certo, errado, preto, branco, feio, bonito, muitas polaridades. E dentro de tudo isso, nós começávamos aquela época a nos ambientar e entender o que era isso. Muito bem, veio tudo isso que aconteceu, veio pandemia e tudo mais, e de repente a gente passou do mundo VUCA para o mundo muvuca, né? Porque virou uma muvuca enorme, com uma movimentação enorme, em que ninguém sabia mais o que acontecia no mundo. Isso nós não estamos falando de Brasil, nós estamos falando, pegou um espectro enorme. E isso também passou a ter uma nova nomenclatura que começou a se chamar o mundo Bunny. Todo mundo, né, o mundo VUCA. VUCA é uma sigla em inglês, que é o VUCA, que é vulnerabilidade, incerteza, uncertainty, complexidade e ambiguidade. Disso passou para o mundo Bunny. E o Bunny é de bright, de fragilidade, de ansiosidade, de ansiedade, de não linear, que não existem as coisas agora, elas não tem mais. Antigamente a gente conseguia. Imagina que antigamente a gente fazia planejamento estratégico das empresas de 2, 5 e 10 anos. Gente, nós não estamos fazendo planejamento estratégico mais quase talvez nem de um mês, porque o negócio está mudando tão rápido e vem tanta coisa acontecendo que de repente a gente não consegue nem fazer mais. Essa não linearidade, ela está mexendo muito com as pessoas. E também ele está se tornando alguma coisa incompreensível. Aquilo que a gente parecia, o que a gente chamava de lógica, não tem mais lógica, começa a passar a ser incompreensível. Essa fragilidade que nós estamos vivendo, né, que de repente tudo muda em questão de segundos, né, de dias. A gente vê o vírus que aconteceu, mudou de repente tudo, é uma fragilidade muito grande. E essa fragilidade faz com que as pessoas se tornem muito ansiosas. Nunca se falou tanto em saúde mental como se fala hoje em dia. Nunca se olhou tanto para isso. Nunca tantas pessoas trouxeram esse assunto, que antigamente era até meio velado. Nunca tantas pessoas trouxeram isso. Como está dizendo o Dino, o planejamento agora é semanal. Se não for diário, né? Porque a gente nem sabe o que acontece. E quando a gente pensa em tudo isso, olha quanta mudança, olha que fragilidade, como nós estamos ansiosos. A gente está vendo aí uma geração mais nova que passou por assuntos que nós nem imaginávamos. Eu tenho uma sobrinha que entrou na faculdade no meio da pandemia. Ela só foi conhecer os amigos dela esse ano. Ela não teve como conhecer, ela não saiu, ela não aproveitou aquilo que quando eu fiz faculdade, eu aproveitei. E que é uma época maravilhosa da faculdade, todo mundo sabe como que é. Então imagina quantas coisas diferentes nós estamos vivendo hoje em dia. E além de tudo isso, a gente percebe que os assuntos, os eventos não estão muito conectados, as coisas estão desconexas. A gente vive hoje num mundo virtual e a gente não sabe como lidar nesse mundo virtual, a gente não sabe o que fazer nesse mundo virtual. Um dos pontos que a gente conversa muito, eu participo de alguns grupos de estudos, inclusive faço parte do CRA, do Conselho Regional de Administração, do GEC, que é o Grupo de Excelência em Coaching. Lá a gente discute muito esses assuntos, até porque a gente leva isso para os nossos clientes, os nossos mentorados e nossos coaches. E a gente fala muito do intergeracional. Hoje a gente consegue ter dentro de uma empresa 5 gerações. Você já imaginou ter 5 gerações dentro de uma empresa? Aonde você tem uma pessoa de 60 anos, que é o meu caso, não tenho 60, tenho 59, mas estou quase lá. Você tem gente de 40, você tem gente de 30, você tem gente de 20. Você tem várias gerações entrando em contato e provavelmente você pode ter algumas pessoas mais velhas. Você já imaginou? Oi, Lucimar. Lucimar sabe bem disso. Lucimar trabalha muito com essa área de intergeracional, e em especial na parte do RH, né, Luci? E aí, o que acontece? A gente fica mais ansioso ainda. E essa mescla de gerações, e quando a gente fala dos millennials que estão chegando aí, começa-se uma discussão muito grande, né? Puxa vida, eles vêm com uma história, olha como eles agem, hoje eles são superficiais, e aí os millennials lá falam o seguinte, esse pessoal é muito careta, esses velhos, sou eu,
são muito caretas. Olha, vou dizer uma coisa já pra vocês. A caretice não está na idade, está na cabeça. Eu não tenho nada de careta. A Lu tá me falando que eu sou uma fera. Beijão, Lu. Pois é, mas essa caretice está na cabeça. Mas eu tenho pra mim o seguinte, nós temos que aproveitar o melhor dessa geração que vem vindo, porque eles vêm vindo diferente. Não é bom, não é ruim. Eu acho que a gente não deve nem julgar por isso. O que eu devo dizer é o seguinte, eles são diferentes. Ah, eles vêm cheio de causas. Eles vêm cheio de causas, tudo bem, a gente não tinha causas de repente. Mas a gente também tem coisas muito interessantes. Então eu acho que o grande lance é a gente mesclar o que tem de bom nessas novas gerações, que hoje eles prezam demais por qualidade de vida. Eles pedem isso. E eu acho que eles têm muita razão na hora que eles pedem isso, porque eu trabalhei na época, hoje a gente fala de líder, né, de gestor, eu trabalhei na época de chefe. E chefe é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu obedecia, porque eu tinha juízo, eu tinha que continuar lá. E eu obedecia. Hoje passou-se uma transformação por tudo isso. E tá tudo bem. Agora, o que eu tenho escutado muito das pessoas, quando a gente fala em qualidade de vida, que as pessoas buscam isso? Eu escuto muito as pessoas chegarem para mim e falar o seguinte, eu quero trabalhar com uma coisa que eu gosto, eu quero ser feliz. Oxa, mas eu vou dizer uma coisa, como é que a gente faz para a gente ser feliz? Como que a gente descobre como é ser feliz? E aí, quando eu começo a questionar, as pessoas falam, eu quero trabalhar com o que eu gosto, eu não quero ser chamada a atenção. Eu já tive gente comigo, olha, vou dizer para vocês, já tive pessoas que eu fiz trabalhos com mais de 50 anos e alguns de 50 anos que vieram me dizer agora que eles não gostam do trabalho deles, aliás, nunca gostaram. Aí você fala, mas peraí, quantos anos você está trabalhando com isso, né, nessa área, fazendo isso? Há 50 anos. E só agora você descobriu que não gosta? E eu costumo dizer o seguinte, tem um filósofo italiano, chama Sêneca, que eu gosto muito dele. E ele fala o seguinte, um navio quando não sabe a que porto vai, qualquer vento lhe é favorável. Quem aí já velejou, consegue pegar essa metáfora comigo. Quando a gente vai velejar, a gente tá lá no barco, tem o vento enche a vela. E aí você vai de acordo com aquele vento que você pegou. Aí, de repente, o comandante lá fala, olha o bordo, todo mundo abaixa a cabeça, passa a vela e você muda de direção. Então, quando você quer, vamos supor, você quer ir daqui para cá, você não vai numa linha reta. Você vai dando bordos até chegar lá. E esses bordos, você direciona esses bordos e esses ventos até aquele lugar que você quer ir. Você não vai numa linha reta. E tem uma hora, por exemplo, que para de ventar. A vela para de flamejar. É a hora que a gente vai arrumar o barco, vai comer um sanduíche. Depois enche de novo a vela cheia de vento, cheia de ar. E aí você continua naquele caminho, mas sabendo para onde você vai. Por isso que você chega naquele lugar. Isso acontece na vida da gente. A vida da gente acontece o seguinte, se a gente sabe a direção que a gente vai, algumas vezes a gente vai para frente, depois algumas vezes a gente dá uns passos para trás, dá uns passos para o lado, mas a gente sabe para onde a gente está querendo ir. E isso é o mais importante, é saber onde a gente está querendo ir. E eu tô falando isso porque isso tem tudo a ver com a qualidade de vida. Você pode fazer que nem o Sêneca, né? Pegar dando bordos na vida, mas com um direcionamento lá na frente. Ou a gente pode fazer igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí a vida vai levando. E aí você chega lá nos seus 50 anos, 40 e tantos, 60 anos, você chega lá e a vida te levou. E aí você para e você fala, puxa vida, mas eu não gosto disso, eu não quero isso. E a vida te levou até ali. Por quê? Porque a gente não direcionou. E todos esses pontos que eu tô falando são argumentos, são recursos para a gente falar sobre qualidade de vida. Como que eu posso querer ter qualidade de vida se nem ao menos eu sei para onde eu quero ir, nem ao menos eu sei o que eu quero encontrar lá na frente? E eu confesso para vocês que o pessoal da minha geração, da minha idade, não foi muito preparado para isso. A gente não se preparou
para quando eu tivesse 50 anos, quando eu tivesse 60 anos, onde que eu queria estar. A gente não se preparou, salvo algumas pessoas que, graças a Deus, tiveram essa ideia lá atrás, ou tem esse jeito de ser lá atrás, que essas pessoas conseguiram vislumbrar lá, né, aonde elas queriam chegar e estão muito bem encaminhadas. Muito obrigada. Mas confesso para vocês que muitas pessoas não conseguiram fazer isso. Mas tudo bem, ainda dá tempo. E o que isso tem a ver com qualidade de vida, Lucila? Tem a ver o seguinte, quando eu pergunto sobre qualidade de vida para as pessoas, elas me falam que qualidade de vida para elas olha o que eu escuto, viajar, ter dinheiro, viajar, sorrir, estar feliz, estar com amigos, só coisa boa. E vamos combinar que a vida não é assim? A vida tem coisas muito boas e a vida de vez em quando dá uns tropeços. E tudo bem a gente dar tropeço, até porque a gente aprende com esses tropeços, isso é muito bom. Então, o que a gente precisa pensar? Na realidade, tem um psicólogo americano chamado Martin Seligman, que eu gosto muito dele. Ele tem um livro que chama Felicidade Autêntica. E nesse livro, ele fez um estudo buscando entender o que as pessoas entendiam como felicidade. E ele foi fazer um estudo, é super interessante, ele estudou dentro de um mesmo ambiente, ele estudou umas freiras dentro de um mesmo ambiente e foi entender o que era felicidade para essas freiras e quem eram as pessoas, as freiras felizes e não felizes. E ele conseguiu chegar à conclusão de que as pessoas felizes são aquelas pessoas que têm a capacidade de trabalhar os pensamentos de uma forma positiva. Ele é o pai da psicologia positiva, ele começou a trabalhar lá atrás e hoje ele trabalha bastante isso. E não me deixe negar, a Lucimar Delaroli é expert nisso. A Lídia também, que está com a gente aqui, é expert em psicologia positiva. E ele traz essa informação para a gente. Quanto mais a gente é positivo na vida da gente, mais feliz a gente é. Então, pera um pouquinho. Se qualidade de vida para as pessoas em geral que me perguntam é ser feliz, então a gente precisa começar a ter pensamentos positivos, ter propósito. Oi, Carolina Coelho, tudo bom? A gente precisa ter propósito, a gente precisa saber aonde a gente vai, a gente precisa ter pensamentos felizes. E aí, eu me deparo de vez em quando com algumas informações onde as pessoas dizem o seguinte: olha, eu acho que para ser feliz a gente tem que. Normalmente eu digo para o pessoal que eu trabalho o seguinte: tem que é uma crença. Na hora que você fala eu tenho que, pronto, para e pergunta assim, tem que o quê? Quem disse? Da onde veio essa informação? O quanto que isso de fato é verdade, o quanto isso agrega ou não na minha vida. Então, vamos trocar essa palavra do que de precisar. É interessante fazer dessa forma, é para mudar a forma de pensar. E também a Carol Dweck, ela fala muito do mindset, né? A gente tem o mindset fixo e o mindset flexível. É onde a gente tem flexibilidade, não é tudo preto no branco, não. A gente pode ter o meio termo, que é o cinza. Então é isso que a gente deve buscar. Onde está a flexibilidade? Voltando um pouquinho no Martin Seligman, ele tem uma fórmula da felicidade, acredite se quiser. E a fórmula da felicidade que ele traz é a seguinte: para sermos felizes, nós temos que ser feliz no passado, no presente e no futuro. Ser feliz no passado, como é que é isso? É do que aconteceu, as memórias felizes a gente traz sempre, relembra sempre que isso é maravilhoso. As coisas que não foram boas, o que a gente faz? Olha, tira um aprendizado daquilo para que não se repita atualmente no mundo de hoje, nos dias de hoje, e use desse aprendizado para o seu bem, a seu favor. Como é ser feliz no futuro? É ter expectativas, é ter propósito, é saber para onde você vai. E como é ser feliz hoje, no presente? Ser feliz hoje no presente é você juntar o máximo possível no seu dia, na sua semana, no seu mês de momentos felizes. Porque existirão
incorrências no meio do seu dia, no meio da sua semana, no meio do seu mês, mas se você tiver com um pensamento positivo, de uma forma flexível, com um mindset mais flexível, com certeza você irá lidar melhor com isso. E aí, voltando aos intergeracionais, lembra que eu falei que hoje a gente está com 5 gerações perto e cada uma com uma forma diferente de pensar? Não é uma melhor que a outra, é simplesmente diferente o jeito de pensar? Se eu tiver com o meu pensamento mais flexível, eu posso escutar o que o outro está falando e a partir do momento que eu escuto o que o outro está falando, eu posso aceitar que não é da mesma forma que eu penso, mas que tudo bem. E em certas situações eu posso, inclusive, mudar a minha forma de pensar, porque isso não está errado, não. Mudar a forma de pensar é uma flexibilidade. Eu podia até hoje pensar de um jeito, e quando você traz para mim algumas informações novas e diferentes, eu posso refletir sobre isso e eu posso mudar meu jeito de pensar. Eu não tenho que ser dura, né, inflexível da forma que eu penso. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês são assuntos que a gente trabalha na qualidade de vida. E quando a gente começa a falar na qualidade de vida, a gente começa a refletir um pouco se eu quero ter qualidade de vida ou uma vida de qualidade. Essa pequena mudança nessa frase tem um significado gigante. Você já parou para pensar? O que vocês acham? Olha, Carmen Silvia, o que você acha? Tem uma diferença grande entre qualidade de vida e vida de qualidade? O que significa isso? Eu tenho uma amiga que eu adorei. Ela agora é TTF. Eu falei, o que é TTF? Tô tão feliz. É isso. Isso é qualidade de vida, gente. Eu estou tão feliz, né? O TTF. Tô tão feliz. E ela tá aqui com a gente. É a Dado. É a Glória Antunes. Ela tá TTF. Saúde é qualidade de vida? É sim. É a gente olhar para nossa saúde e olhar para a gente, porque todos nós vamos envelhecer. Todos nós. Uma dor aqui, uma dor ali. Mas de que forma que a gente pode envelhecer melhor, né? Porque envelhecer a gente vai. Pode até puxar aqui, puxar ali e tal, mas a gente vai. Então, a qualidade de vida que a gente quer não é só ser feliz o tempo todo. Não é ter liberdade de poder fazer o que quer o tempo todo. Na minha opinião, tá? Pode ser que vocês tenham opinião diferente e se não tiver, e se tiverem, por favor, coloquem aqui e vamos falar sobre isso. Vamos discutir, que eu tô vendo aqui, o Dino tá falando, eu não, o quê? Ah, a Carmen tá falando que ela gosta de ouvir. Então, é isso que a gente tem que fazer, conversar mais. Para mim, qualidade de vida ou vida de qualidade é estar com pessoas amigas, é ter essas pessoas que estão aqui. Olha aqui, a TTF Total entrou, a Dada Antunes, ela tá aqui. A Carmen Silvia tá aqui, ela pode me dizer o que é qualidade de vida para ela ou vida de qualidade. Eu não quero só ter esta qualidade, eu quero eu ser a protagonista e pôr qualidade na minha vida. Eu tomar decisões e decisões dessas que eu posso tomar decisões diferentes daquelas que eu tomava há um ano atrás, porque eu simplesmente ajustei isso para minha vida de hoje, porque simplesmente aquilo não me agrega mais. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, qual é a forma que a gente pode, uma das formas que a gente pode evitar conflito, né? É na hora que a gente está com uma pessoa e a gente discorda do que ela está falando, é a gente olhar e falar, quanto que isso, essa confusão, essa conversa vai agregar na minha vida e quanto isso não vai fazer a menor diferença. Se não fizer a menor diferença, deixa passar, deixa acontecer. Porque a gente fica muito preocupado em defender as nossas razões, em defender e ser, né, preso em alguns conceitos que a gente tem. E de repente, será que isso está fazendo bem? Será que isso está fazendo mal? Será que isso está impactando na minha qualidade de vida? Ou na minha vida de qualidade? Então, eu acho que não é um ponto só que a gente deve considerar. Sim, todo mundo quer dinheiro porque todo mundo quer viver bem e não faz mal nenhum em ter dinheiro e não faz mal nenhum em conquistar recursos e ter renda, nenhum. Muito pelo contrário, faz muito bem. Desde que isso não seja, na minha opinião,
o único motivo da sua existência, o único propósito da sua vida. Então, quando a gente vai buscar qualidade de vida e quando as pessoas vêm dizer para mim, eu quero qualidade de vida, e aí uma das coisas que me respondem também, que eu acho muito interessante, é que as pessoas perguntam para mim, Lucila, o que é qualidade de vida para você e como que eu consigo a qualidade de vida? Pode ser que a minha qualidade de vida seja diferente da sua. Pode ser o que eu pense seja diferente do seu. Até porque a qualidade de vida da gente está muito, muito baseada nos nossos, como eu posso dizer, no que é importante pra gente. E talvez o que é importante para mim não é o que é importante para você. E aí eu me baseio nisso para qualidade de vida. A Dada tá falando de aprender a ser bambu. Não sei se vocês conhecem a parábola japonesa do bambu, que eu gosto muito. O bambu, ele tem vários nódulos, né, na haste dele. E esses nódulos faz com que ele possa se envergar para passar o vento forte, quase encostar no chão se não encostar, e depois que passa a tormenta, ele volta e fica de pé. É a parábola do bambu que a gente fala, às vezes quando a gente está muito preso em alguma situação, como uma árvore muito frondosa, muito grande, ela tem muita raiz. E a gente sabe muito bem que a raiz está baseada nos nossos valores e é o que prende a gente ao mundo, a essa terra, a esse mundo que a gente vive. As raízes das árvores, em geral, são muito grandes para que elas fiquem fixas ali na terra. A raiz do bambu, eu não sei se vocês sabem, mas a raiz do bambu, o bambu ele tem a semente, ele demora 5 anos para ele começar a brotar para fora da terra, porque até então ele está se enraizando. E ela é 6 vezes maior que o tamanho da haste dela, justamente para dar uma firmeza. E é sobre isso que eu estou falando sobre o que é importante para a gente. Quando algo que é importante para a gente não está de acordo com o que a gente está vivendo, isso começa a gerar um conflito interno, um conflito nosso. E esse conflito pode impactar na nossa qualidade de vida ou na nossa vida de qualidade. Então, a minha pergunta que eu faço aqui para todo mundo é: para você, o que é qualidade de vida? O que você busca? Qualidade de vida ou vida de qualidade? E se você buscar os dois, que tá tudo bem, como que você está buscando essa tua qualidade de vida? Um dos pontos que foi a minha grande virada na minha chave, né, da minha vida, vou confessar aqui para vocês, poucas vezes eu falei isso para as pessoas, foi quando eu descobri, eu tinha algumas coisas, eu fui terrível, viu? Eu fui terrível quando eu era jovem. Tem gente aqui que não me deixa mentir, né, Lisa? Lisa tá aqui comigo, sabe muito bem como que eu fui terrível. A Dado também sabe, minhas amigas a Dado só é minha amiga há 50 anos, mas tá tudo certo, né? Quando eu era mais nova, eu tinha uma mente muito fixa, eu tinha um mindset, como a gente diz hoje, né? São palavras tão bonitas, mas na verdade, assim, eu tinha um pensamento fixo. Eu tinha que ser daquele jeito, tinha que ser do meu jeito. E quando não fosse do meu jeito, eu ficava brava, eu me revoltava e milhares de coisas. Mas depois que eu comecei a entender e a estudar muito desenvolvimento humano, neurociência, e fui entender psicologia positiva e tudo isso que está em volta da nossa mente, que é muito maluca, eu fui entender que muitas das minhas reações que eu tinha, elas estavam linkadas a algumas necessidades minhas de jovem, lá de trás. Lembra que eu contei lá no comecinho? Quando eu completei 13 anos, a minha mãe faleceu e aquilo foi muito difícil para mim. E aquilo enraizou dentro de mim e ficaram algumas marcas muito fortes. E eu levei isso para minha vida durante muito tempo. E essa virada de chave, eu confesso para vocês, não faz muito tempo, né? Faz 10 anos que eu tô nessa área de coaching e de mentoria e tô estudando desenvolvimento humano. E essa virada aconteceu agora.
né? No meio desses 10 anos aí, aconteceu essa virada de chave. Portanto, o que eu tô dizendo é o seguinte, gente, com 50 anos eu ainda posso mudar a minha chavinha, porque eu posso entender que necessidade que eu tenho. E eu confesso para você que eu tomei muitas decisões na minha vida baseadas naquelas necessidades minhas. E quando eu comecei a entender que a gente tem necessidades que muitas vezes a gente nem tem elas consciente na mente da gente. Isso não é uma coisa consciente. Por isso a gente precisa investigar, a gente precisa entender. Isso não era claro para mim. Quando começou a ficar claro algumas necessidades que eu tinha, e aí eu comecei a entender como eu era. E aí quando a gente fala disso, eu tô falando de essência. Qual é a minha essência? A minha essência é como eu sou. E ela nunca vai... eu nunca vou ser diferente daquela minha essência. Eu posso ajustar ela para os tempos de hoje. Mas o que é importante para mim e o que é meu, não vai se desligar de mim. E é disso que eu tô falando. Quando eu falo de qualidade de vida, eu tô falando de ser humano. Eu tô falando de me permitir. Eu tô falando de me permitir ter emoções. De me permitir entender que eu tinha necessidades que ficaram lá atrás. E essas necessidades que estavam lá atrás, que me moveram durante tantos anos, elas foram responsáveis por várias atitudes minhas, por vários comportamentos meus. E muitas delas impactaram demais na minha vida. E tá tudo bem. Eu já descobri, acabei de descobrir há pouco tempo atrás, e comecei a me permitir. E quando você começa a se permitir, a qualidade de vida vem, sabe por quê? Porque você fica feliz. Porque você não tem mais nada te segurando. Você não tem mais nada que te prenda. E a gente... Bom, dizem também que quando a gente vai ficando mais madura e vai ficando mais velha, a gente fica sem vergonha. Ao pé da letra, né? Sem vergonha. Eu não tenho mais vergonha de ser feliz. Eu não tenho mais vergonha de dizer que eu tive dificuldades lá atrás. E que essas dificuldades é que me moveram. Lembra que o Martin Seligman fala? Para a gente ser feliz hoje, a gente precisa olhar o passado e aprender com o que não deu certo. Então eu faço muito disso hoje. E é isso que eu quero passar para vocês. É trazer para vocês, olhar para vocês com muito carinho, com muito acolhimento. Que antigamente essas palavras, a gente não podia falar muito disso, tá? A gente não podia falar, olhar pro carinho, acolhimento. Sabe o que acontecia? Quantas vezes eu escutei falar, não, lá vem fulano, até eu falei, vai abraçar a árvore. Que falava, vai abraçar a árvore, começa com esses papos meio assim, vai abraçar a árvore. É que antigamente a gente não podia falar, a gente não se permitia falar esse tipo de coisa. Mas eu preciso lembrar todo mundo aqui, que todos nós aqui somos seres humanos. Somos mente, emoção e ação. É isso que faz com que sejamos seres integrados. Eu não consigo tirar minha emoção e falar não. Antigamente, alguns de vocês vão lembrar, quando a gente ia trabalhar, quantas vezes eu escutei isso? Deixa a sua casa para fora desta porta do trabalho. Aqui é trabalho, na sua casa você deixa o trabalho fora e entra para sua casa como família. Gente, eu sou uma pessoa só. Se eu tô com uma questão aí para mim complicada, ela vai comigo pro meu dia. Esse não é o problema. O problema não é ir com a questão e ter essa questão. O problema é como lidar com ela. Aí sim a gente pode começar a conversar. Então, por isso eu falo de se acolher, né, de se permitir, de aceitar. Todo mundo é igual. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente descobre como todo mundo é igual. Eu costumo dizer nos meus processos, né, com os meus clientes, os meus mentorados, os meus coaches, todo mundo acorda de cara amassada. A gente não tá no filme, tá? Depois é que a gente penteia o cabelo, passa uma maquiagem, dá um tapa na cara. Mas todo mundo acorda de cara amassada. E é assim que a vida é. Então, vamos viver a vida como ela é de verdade? Eu, às vezes, trabalho com CEOs de empresa, com diretores. Eu fui executiva, gente. Eu fui 30 anos executiva, eu andava de taier. A Rita, Lux Luke tá aqui, que não deixa eu mentir.
Ela que levava as roupas lá, minhas roupas, e eu comprava dela quando ela vendia essas roupas. Eu andava de tailleur, eu era durinha. E hoje eu falo com os CEOs e com os diretores, solta o ombro. Sabe por quê? Porque ele é ser humano assim como eu. Porque tem sentimento. Vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo tem os mesmos sentimentos. A questão não é de ter o sentimento. A questão é, o que eu faço com isso? É essa a questão. E aí eu vou deixar aqui como um bônus para vocês um conceito que eu trago, que eu uso muito na parte de inteligência emocional. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos vocês têm uma Marta dentro de vocês. A Marta é medo, amor, raiva, tristeza e alegria. Estes 5 sentimentos e emoções básicas todos nós temos. Temos outros tantos, mas eu vou falar só desses 5. Não tem problema nenhum ter sentimentos. O que a gente precisa é primeiro saber qual é o gatilho que faz com que esses sentimentos afloresçam em nós. Eu preciso conhecer esses gatilhos. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, não tem problema nenhum ter nenhum desses sentimentos, até porque eles são legítimos. O medo é legítimo. Eu não estou falando do medo de estar em cima de um prédio, olhar e cair. Não, não é desse medo. Eu estou falando de um medo que, inclusive, eu costumo usar essa palavra, que é essa metáfora, que eu acho que fica bem legal. Medo em inglês é fear, F-E-A-R. Essa é a palavra medo em inglês. E eu traduzo ela como falsa evidência de algo real. Esse é o medo que está na nossa cabeça. Não é esse medo iminente de eu cair de um abismo. Não, é o medo que está na nossa cabeça. Todos nós temos medo. Quando eu vou começar a fazer aqui uma apresentação, uma live, eu tenho medo. Me dá uma dorzinha de barriga, eu fico um pouquinho aflita. E para várias outras situações eu tenho. Na hora que eu vou fazer uma apresentação, na hora que eu vou fechar uma proposta, em várias situações eu tenho medo. Ter medo é legítimo. Todos vocês que estão aí têm medo. A questão é como é que eu lido com esse meu medo. Essa é a grande questão. Todo mundo tem raiva, e raiva, agora na novela Pantanal, a Juma tem raiva o tempo todo. É verdade, todos nós temos raiva, e tudo bem ter raiva. É que a gente aprendeu e foi ensinado que não poderia ter raiva. Mas todos nós temos raiva. A questão não é ter raiva, a questão é como eu lido com a raiva. Como que você lida com o seu medo? Como você lida com a sua raiva? E com a sua tristeza? A gente, olha, inclusive a tristeza em muitas situações, aliás, todos esses sentimentos, eles não são limitantes, não são emoções limitantes, porque o medo é muito bom. É bom eu ter medo, porque se eu não tivesse medo, eu ia pular do avião, eu ia entrar no mar sem me responsabilizar pelas ondas que vinham. O medo é bom, ele faz parte da nossa vida, é como eu lido com ele. É essa questão que a gente tem que olhar. Ter raiva, não tem problema nenhum a ter raiva, porque é um sentimento genuíno que vem dentro de mim. Como é que eu vou lidar? Olha, essas questões todas estão envolvidas com a qualidade de vida ou a vida de qualidade. E para eu ter uma vida de qualidade, eu preciso conhecer um pouco de tudo isso. Conhecer um pouco do ser humano. Me permitir sentir várias coisas. Me permitir ser vulnerável. Quando eu conto para vocês uma coisa que minha particular, eu estou num estado de vulnerabilidade, mas eu treino para isso. Não é uma coisa muito, muito fácil. Eu agora há pouco estava falando com vocês, quando eu comentei na minha mãe, não sei se vocês perceberam, mas a minha voz dá uma embargada, porque eu tenho essa emoção. E tudo bem, antigamente eu escondia, mas hoje não. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho emoção. Claro que tenho. Como todos vocês têm várias emoções. A gente precisa aprender a lidar com essas emoções. A Carmen está falando, o medo protege. Ele não pode ser excessivo, é verdade. O medo não pode ser excessivo. Eu preciso conhecer. Eu vou dar uma dica para vocês que eu dou. E olha que esse é bônus
de mais de 10 mil dólares. Anota aí, pega aí um papel e anota do jeito que vocês quiserem, mas anota, porque eu vou dizer para vocês o grande passo que vocês vão dar depois que fizer esse exercício simples, mas profundo demais, que dá para todo mundo fazer. E você faz, ensina para os seus amiguinhos, ensina para os filhos, ensina para os pais, ensina para todo mundo, que a qualidade de vida de vocês vai mudar demais. O relacionamento de vocês vai mudar demais. Busca qual é o gatilho das suas emoções. Vamos falar só da Marta? Pega um caderno e abre num caderno, cada página com uma letra. M do medo, A de amor, R de raiva, T de tristeza e A de alegria. Cada página é um. No final do seu dia, você anota, né? Lembra como foi seu dia e lembra das ações, das situações e dos comportamentos e o que gerou, qual foi o sentimento que gerou cada uma dessas situações. Vai anotando isso por uma semana. Durante uma semana, vocês vão fazendo esse trabalho. Quando chegar no final de semana, olha aquelas anotações que vocês viram, que vocês fizeram, e comece a encontrar os padrões. E você vai conseguir entender, por exemplo, o que te dá medo. Ah, vou dar um exemplo, vai. Para mim, o que dá medo? Eu tenho desse tipo de medo? Me dá medo fazer uma palestra. Me dá medo. Me dá frio na barriga, eu fico nervosa, minha boca seca, às vezes o coração palpita. Eu tenho lá as minhas técnicas que eu faço para isso baixar, logicamente. Mas eu sei que me dá. E por que eu uso essas técnicas? Porque a partir do momento que eu sei o que dá o gatilho, por exemplo, para o medo, eu sei que fazer uma palestra com um monte de gente na minha frente vai me dar medo, eu vou trabalhar isso, eu vou criar estratégias para lidar com isso melhor. Então, quando eu vou fazer uma palestra para um monte de gente, e quando eu estou falando um monte de gente, pode ser presencial, como pode ser online, que eu fiz agora durante a pandemia, palestra para mais de 200, 300 pessoas online. Me dá medo, porque eu estou falando, né, estou dando a minha opinião. Então, o que eu faço? Eu me preparo antes. Então, eu faço um pouco de meditação, eu trabalho a respiração, tudo isso para acalmar, oxigenar meu cérebro, para eu estar melhor nessa situação. Então, esse exercício que eu passei para vocês, anotar durante uma semana, o que aconteceu e qual foi a emoção que gerou a raiva, a tristeza, a alegria. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muita alegria, eu almoço todo final de semana, todo domingo com uma tia, que é minha tia, minha mãe, minha guru, minha mentora, minha tudo. E para mim eu fico muito alegre quando eu vou almoçar lá com ela. Então, se para mim dá alegria estar com a minha tia, eu faço mais vezes, porque eu quero estar mais vezes alegre. A estratégia vale tanto para o amor, tanto para a alegria, quanto para a tristeza, para a raiva ou para o medo. E tantas outras emoções que a gente tem. Estou falando agora só dessas especiais para a gente trabalhar com isso. Olha quem tá aí, a Valéria chegou. Isso mesmo, Dado, emoções mesmo quem tem é o rei, Roberto Carlos. A gente sempre vê, né? O que eu queria deixar de recado para vocês aqui é exatamente isso. A qualidade de vida da gente, ela tá diretamente ligada às os nossos conhecimentos, ao nosso autoconhecimento, a conhecer as minhas limitações, e tá tudo bem eu conhecer as minhas limitações, lembrar que eu sou ser humano, lembrar de me acolher, lembrar de comemorar quando tiver alguma coisa para comemorar. Comemora! A gente às vezes fica acanhado, ai, imagina, ai, tudo bem. Vou contar uma para vocês, essa é para fechar a noite, hein? Vou contar uma para vocês. Eu lembro quando eu entrei na Polaroid, isso faz tempo, tem gente aqui que nem era nascido quando eu tava lá. Eu lembro que eu entrei, eu tinha 2 meses de empresa, e aí o presidente e o meu diretor me chamaram para uma conversa, imagina, uma conversa, no final do expediente, os dois me chamando. O que você acha? O que vem na cabeça da gente? A insegurança, a síndrome da impostora, aquela coisa nada toda. Você mandar embora, né? É lógico, vem na minha cabeça isso, você mandar embora. Beleza.
Isso veio na minha cabeça e aí a gente começou a conversar e eu lembro que eles começaram a conversar como é que eu tava e eu me segurando, eu tava explodindo por dentro, mas eu não podia falar nada. E aí, como que você tá? Você tá bem? Tá gostando? Tô gostando? Talará, talará. Bom, depois de, sei lá, uns 15 minutos de conversa, vira o presidente e fala, você tem passaporte? Aí eu falei, tenho. Você tem visto para os Estados Unidos? Por acaso, eu tinha e tava ok o meu visto. Eu falei, tenho. Ele falou, tá legal. Então, tipo, era assim, tipo, terça-feira, aí ele vira pra mim e fala, eu achando que eu tô sendo mandada embora, e aí ele vira pra mim e fala, então, quarta-feira que vem você então está embarcando para os Estados Unidos para representar a Polaroid lá nos Estados Unidos. E eu fiquei assim, olhando com essa cara que eu tô olhando para vocês agora, como se fosse a coisa, você vai ali, compra uma pipoca ali no pipoqueiro e volta. Ah, tá bom. Gente, eu tava explodindo por dentro. Eu saí de lá e passei uma semana passando mal. Mal de dor de barriga, aflição, coração palpitando. Mas eu não demonstrei isso. Para mim, aquilo estava sendo, naquele momento, estava sendo uma coisa maravilhosa. Porque eu estava indo viajar pela empresa, representar a empresa. Eu tinha na época, sei lá, 28, 27 anos. Era uma coisa maravilhosa. E eu saí do estado que eu estava achando que eu estava sendo mandada embora para um estado de que eu estava indo viajar pela empresa, representar a empresa. Eu estava, que legal, mas eu não comemorei. É que eu não sabia aquela época. Aliás, eu não sabia um monte de coisa naquela época. E por isso que hoje eu trabalho como mentora de mulheres profissionais. Mulheres que estão na carreira. Mulheres que querem crescer na carreira. Mulheres que estão perdidas na carreira. E mulheres que estão saindo da vida profissional. Por quê? Porque eu fiz já tudo isso. Eu já entrei na vida profissional. Eu já vivi uma confusão danada, eu não sabia um monte de coisa, eu não sabia como fazer. E eu fui indo, fui levando tropeço, fui tendo sucesso, fui de tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E aí, o que aconteceu? Eu vivi a minha vida profissional. Com 48 anos, eu fiz a minha transição de carreira. Saí do mundo corporativo e comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, com coaching, com mentoria. Ou seja, não tem idade, gente. Mentira. Ai, tá muito velha pra isso. Tá nada, 48. Hoje eu tô com 59. Nossa, faz 11 anos já, né? Hoje eu tô com 59. Tô feliz da vida. E tô fazendo um monte de coisa. Então não tem idade. A idade tá na cabeça da gente. Quando a gente quer, a gente vai. Lembre-se de Sêneca, né? Um navio. Se o navio sabe para que porto vai, qualquer vento lhe é favorável. Não vamos deixar que o Zeca Pagodinho leve a gente na vida, levar a vida leva eu, nada disso. Vamos ter um direcionamento e vamos ser felizes. E esse feliz é que vai trazer a qualidade de vida da gente. Vamos lembrar que somos seres humanos, que a gente pode se permitir e se aceitar um monte de coisa. Que todo mundo acorda com a cara amassada. Depois fica maquiadinho, mas acorda com a cara amassada, acorda. E é isso. Era esse o recado que eu queria trazer para todo mundo, deixar aí uma informação. Eu estou lançando, porque me pediram, muitas pessoas vieram me pedir, eu estou lançando uma mentoria para mulheres na carreira. Essa mentoria, ela está desabrochando, eu estou desenhando ela, mas eu já tenho um nome. O nome é Ser Você Não Sai de Moda. Seja você quem você é, sempre, nunca vai sair de moda. Quem quiser saber um pouco mais, me manda um inbox, me manda um e-mail, me manda um inbox, me chama pelo WhatsApp, que eu conto um pouco mais para vocês desse desenho, dessa mentoria que eu estou fazendo. E eu tenho certeza que eu vou poder ajudar você, como eu já ajudei muitas outras pessoas. Algumas delas até estão por aqui. Não é, dona Rafa? Dona Rafa queria, que foi e fez. Mas eu só pude ajudar porque ela sabia o que ela queria. E ela sabia onde ela queria chegar. E ela tá de parabéns porque ela conseguiu conquistar o que ela queria. Claro que ela conquistou aquilo. Agora ela tem outras conquistas e outras buscas. E eu vou continuar ajudando todas as pessoas a buscar o que querem. Porque eu também consegui descobrir isso. Um beijo carinhoso para todo mundo. Quem quiser, me manda aí um WhatsApp. O meu celular é 11 99906 7789. Pode mandar eu quero. Manda um eu quero aqui no inbox para saber mais sobre a mentoria.
e a gente conversa um pouco mais. Muito obrigada. Olha só, tem um... Ai, eu não consegui pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui quem falou. A Marinê Silva disse, que legal, hoje eu estou mais madura e não me arrependo de nada. Eu tenho 52 anos, sou pedagoga, pós-graduada em inspeção escolar e empreendedora. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso que a gente tem que fazer. E olha, tem muitas pessoas falando aqui comigo, que são pessoas que deram várias guinadas na carreira. E eu sei, porque algumas são amigas minhas e outras são clientes minhas, coaches e mentoradas. Tem a Lux Luke aqui, que ela também dá guinadas na carreira dela. A Dada Antunes, que deu uma guinada, que fez uma transição de carreira maravilhosa. E eu vou acompanhar quem quiser que seja. Manda para mim, eu quero, no inbox ou no meu WhatsApp, ou aqui no Instagram, que eu vou conversar um pouco mais com vocês e falar sobre essa mentoria que eu estou desenhando. E assim você me ajuda também. Olha a Vera aí, gente, batendo palma. A Vera também, hein, Vera? Já deu uma guinada na carreira, já fez uma bela transição. E todos nós estamos aqui para lembrar que somos seres humanos e que o nosso maior objetivo, eu acho, melhor, eu tenho certeza, é ser feliz. Mas para isso a gente precisa saber como ser feliz. Me chama que eu vou junto com você buscar essa informação. Um beijo enorme para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Esta vai estar gravado lá no nosso YouTube, no meu YouTube, que é Lucila Marques Coach, em todas as minhas redes sociais, e também ficará gravado no Reels aqui do Instagram. Muito obrigada, boa noite, fiquem todos com Deus. Um beijo enorme para todo mundo. Tchau, tchau. Como que desliga isso, gente? Eu não sei. Sai do ao vivo. Ao vivo, sair. Ah, Yosefate, você entrou agora. Tá gravado, Yosefate. Eu só não consigo desligar isso aqui, tá, gente? Não tenho a menor ideia como que faz. Vou desligar primeiro aqui no YouTube. Eu saio lá, encerro a transmissão. E aqui eu vou sair também, que eu não sei como que faz. Como que eu saio disso?